Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Mais um episódio maravilhoso aqui, gente. Tenho certeza que vocês vão aprender muito. Mais um tema que é a primeira vez que a gente traz aqui, né, Lu? Então, sempre trazendo novidades aqui no IntegraCast. E antes de começar, a gente quer agradecer nossos patrocinadores, colaboradores que estão aqui com a gente, que é a Volzeira do Pechincha, que tem sempre um bolinho aqui gostoso pra gente, né, pra compartilhar. Daqui a pouco você vai experimentar. Também a RR Personalizados, que é quem faz as nossas canecas. Inclusive, se quiser a caneca aqui do IntegraCast pra você beber café, igual a gente tá bebendo aqui, pra você ver o podcast e beber café aqui junto com a gente, a gente vai deixar um link aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. E também a Gra, que sempre nos embeleza para estarmos aqui lindas pra vocês, pra poder apresentar o nosso podcast. E agora é contigo, linda. Gente, essa é uma temática muito importante, principalmente para quem quer empreender. A gente já estava aqui, né, Carol? Fofocando, tirando umas dúvidas. Já podia até ter gravado, né? Já podia até ter gravado. A gente já recebeu, foi conteúdo aqui hoje. Verdade. E hoje a gente está recebendo a Manu Peleteiro. Seja muito bem-vinda. Ela é especialista em estruturação de times e ela vai conversar com a gente hoje sobre isso, né? Como estruturar um time aí para o seu negócio e para fazer com que você cresça ainda mais. Então, seja muito bem-vinda, Manu. Obrigada, meninas. Feliz de estar aqui com vocês, feliz pelo convite e principalmente por ter a oportunidade de falar para mulheres, porque esse público é majoritariamente feminino. Verdade. De falar para mulheres sobre a importância de formar e estruturar time. Que legal, Manu. E me conta assim um pouquinho da sua história, né? Como foi que começou esse entendimento que você queria começar a ajudar mulheres a estruturar os times, né? A falar assim, gente, vamos lá, vamos começar a crescer, vamos começar a formar time. De onde foi que surgiu isso? Olha, a minha primeira experiência na área de gestão de pessoas foi com 18 anos. Com 18 anos, eu comecei a fazer um tecnólogo em RH e trabalhei numa consultoria que era focada em recrutamento e seleção. Ali eu tive certeza absoluta que um dia eu teria uma consultoria. Assim, que um dia eu ia ter a minha própria consultoria e que eu queria trabalhar com gestão de pessoas. Entre esse primeiro momento e, de fato, ter coragem de empreender, foi aí 12 anos. Então, eu tinha 18 anos quando eu comecei na área e aos 30... Sabe crise dos 30? Sim. Sabemos bem, A gente né? sabe. Então, aos 30, gente, eu joguei a minha vida toda de cabeça para baixo, assim. Pedi demissão de um emprego que eu já tinha 7 anos, que eu tinha autonomia, estabilidade, ganhava bem, porque eu queria empreender. E abri uma consultoria. Na verdade, mentira. Eu virei consultora. Porque abrir uma consultoria, eu levei anos para ter coragem. Porque entre ser consultora e abrir uma consultoria, tem um longo espaço. Ser consultora, eu trabalho sozinha. Abrir uma consultoria, eu tenho time comigo. E aí é outra virada de chave. É outro rolê. É outra história. Sim. Mas eu comecei a atuar com consultoria em 2018. E aí já muito focada em construção, desenvolvimento de time, em trazer para empresários. E aí eu atendia empresários de um modo geral, a importância de conseguir ter um olhar para time, um olhar para a formação de time. Mas aí até eu contratar o meu próprio time, gente, levou muito tempo. Por quê? Porque o meu sonho não era ser empresária. O meu sonho era ser autônoma. O meu sonho... Sozinha, isso tá bom. Olha só, eu tinha um objetivo quando eu comecei a empreender. Eu queria, com 30 anos, ganhar 30 mil por mês. Era esse meu foco. Queria, com 30 anos, ganhar 30 mil por mês, ter liberdade. E eu pensei, como é que eu vou conseguir isso? Sendo autônoma. E sendo consultora, eu consegui muito rápido fazer esse faturamento. De fato, foi muito rápido. Em menos de 6 meses, eu faturava mais de 30 mil por mês. Só que o segundo motivo que fez com que eu empreendesse, que foi a liberdade, ele foi para o espaço. Porque eu faturava isso trabalhando 16 horas por dia. Ou seja, a liberdade foi pro espaço. Liberdade? O que é liberdade? Sim. Eu acho que isso é até legal de falar, né? Da gente falar pra... Porque, principalmente no início, a gente estava até falando sobre isso aqui, a dificuldade que a gente tem em fazer essa diferenciação entre você ser autônoma e você, de fato, ser uma empresária. Exato. Principalmente porque, pensa no seguinte, eu tenho 37 anos. Eu sou de uma geração em que empresário, a pessoa dizia assim, sou empresária. Era aquele cara mega milionário que tinha milhões de negócios. Porque nem o dono da padaria era empresário, ele era comerciante. Né? Existia essa distinção.
Então, quando eu comecei a empreender, parecia muito distante para mim ser empresária. Parecia muito impossível. Sabe algo que você não tem o direito de ser? Sim. Quem você acha que é para ser empresária? Era isso que eu pensava quando eu comecei a empreender. E por muito tempo, eu só fui autônoma. Não porque eu não sabia formar time, mas porque eu não me achava capaz de ser empresária. O passo de deixar de ser autônoma e ser empresária, existia uma crença muito grande de que eu não seria capaz de fazer isso. E que eu acho que é comum para muita gente. Sim. E você vê que tudo começa na mentalidade, né? A gente mudar a nossa forma de pensar, o nosso olhar, acho que sobre nós mesmos, né? Eu também... agora há pouco tempo que eu comecei a falar que eu sou empresária. Sabe quando você vai num lugar, as pessoas perguntam, o que você é? Eu sou fisioterapeuta, mas acho que hoje, antes de ser fisioterapeuta, eu sou empresária, mas eu tenho essa dificuldade. Exato, porque a gente é mais ou menos da mesma geração e a gente tem muita essa dificuldade. Pô, assim, eu não ganho rios de dinheiro ainda, então eu não posso falar que eu sou empresária. Só que não tem nada a ver. Empresária eu tenho que ter, sei lá, um espaço imenso, um time imenso para dizer que eu sou empresária. A primeira vez que eu disse que eu era empresária, sabe preenchendo ficha de hotel? Sim, quando sim. você chega para fazer check-in? Eu escrevi empresária. E eu subi pro quarto, assim, rindo e pensando, ainda bem que ninguém me conhece aqui. Porque senão eles iam saber que isso é uma grande mentira, porque eu não sou empresária. Quer dizer, pra ser empresária eu tenho que ter um Audi, tenho que morar no, sei lá, no... E dá essa sensação, né? Vão me descobrir. Sabe? A impostora. A impostora. Tô enganando. Eu dizia que eu era psicóloga, gente. Eu realmente sou, tá? Me formei em psicologia. Que legal. Mas eu nunca cliniquei na minha vida. E eu achava mais verdadeiro dizer que eu era psicóloga, sendo que eu nunca exercia psicologia como profissão, do que dizer que eu era empresária, que era o que de fato eu era. Como é que pode, né? Eu levei uns 5 anos de CNPJ aberto para ter coragem de dizer que eu era empresária. Caramba. E assim, Manu, dentro do seu trabalho, você poderia explicar pra gente se existe um momento pra gente montar o time, tipo assim, só quando eu, sei lá, tiver um Audi, morar na... sei lá, no Alphaville, que eu posso ter um time, ou mesmo assim, o meu negócio ainda tô começando agora, ainda tá decolando, eu já posso ter um time, eu tenho que esperar. Como seria isso? Olha, se tivesse uma receita de bolo, assim, o momento certo de você ter um time é exatamente esse aqui. Seria lindo. Seria muito mais simples. Não é receita de bolo. O momento de você ter um time é quando você está empreendendo e você não tem tempo mais nem de pensar. A maior parte das pessoas, elas começaram a empreender para ganhar dinheiro e ter liberdade. O propósito, a ideia da transformação, tudo isso faz parte, mas existem pilares ali. Então, eu quero trabalhar com isso aqui que eu amo, eu quero entregar a transformação, eu quero ganhar dinheiro e eu quero ter liberdade. Porque se não fosse tudo isso, você não ia empreender. Concorda? E aí você começa a empreender e você começa a ganhar dinheiro, você começa a entregar a transformação e a sua liberdade vai para o espaço. Só que aí você acredita que aquilo é o preço que se paga. Poxa, eu já estou ganhando dinheiro. Eu já estou conseguindo entregar a transformação que eu sempre sonhei. Eu ainda quero ser livre? Será que eu não estou querendo demais? É normal trabalhar 14 horas por dia, 16 horas por dia. É normal trabalhar final de semana, feriado. É normal olhar para todo mundo e dizer, não tenho tempo para nada. Essa é a minha frase. A gente banalizou essa frase. Aliás, mais do que banalizar, a gente transformou essa frase numa frase de status. Nossa, minha vida é muito corrida, não tenho tempo para nada. Sério? Foi para isso que você escolheu empreender? Para não ter tempo para nada? Não, escolheu para ter tempo. Exato. E aí é a hora de você formar time. É a hora de você olhar e dizer, tá, eu posso pagar com a minha vida, com o meu tempo, ou eu posso pagar com o dinheiro que eu estou faturando para eu voltar a ter vida, voltar a ter tempo e ainda conseguir escalar o meu negócio. A gente normalmente prefere pagar com a vida do que com dinheiro. Sim. E a gente produz muito mais, né? Quando a gente está bem, a gente produz muito mais, inclusive muito melhor e de uma forma muito mais leve. Muito mais. Eu falo que quando eu comecei a faturar mais, eu faturava para pagar terapia e farmácia. Você ganha dinheiro para quê? Vai pagar terapia e farmácia. Gente. Na terapia só falava de problema de trabalho e na farmácia vivia comprando remédio de enxaqueca.
Porque é mais ou menos essa rotina de quem trabalha 16 horas por dia. E por isso que eu acho que é tão interessante, Manu, a gente trazer essa temática, né? Porque eu acho que tudo que você está falando, a gente passa ou já passou também, em algum momento, né? Sim. E eu acredito que seja uma dor de muitas outras mulheres, que a gente realmente saiu, a gente estava te contando um pouquinho da nossa história, né? A gente foi militar durante 10, 12 anos e a gente saiu para empreender, fazer algo que a gente via propósito, sabia que dava para ganhar dinheiro. E às vezes falta a parte da liberdade, né? Bastante. E como é importante a gente poder falar sobre isso e como é agregador pra gente, eu tenho certeza que para muitas mulheres que estão nos ouvindo. E você começou a falar das crenças, né? Das crenças. E assim, gente, eu acho que isso é muito poderoso a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de mentalidade, de crenças, a gente fala também sobre comportamentos. Porque né, a própria terapia cognitivo-comportamental fala muito sobre isso. Os nossos pensamentos vão influenciar as nossas emoções e o nosso comportamento. Então, se a gente tem uma crença de que a gente ser empresário é só quem tem o Audi, então eu nunca vou me ver nesse lugar. Eu vou estar sempre ansiosa quando eu tiver que entrar em contato com isso, e isso vai me fazer muitas vezes fugir desse lugar que eu, na verdade, deveria me colocar. E isso faz com que eu me afaste dos meus objetivos. Então, o que você percebe, Manu, enquanto profissional já de muito tempo dessas áreas, quais são as principais crenças que as mulheres têm e que impedem com que elas consigam fazer esse movimento de estruturar time, de evoluir na parte da carreira? Se a gente for pensar em crenças para empreender, a gente pode aqui fazer uma lista gigantesca. Mas se a gente for pensar mais especificamente numa crença que eu acho que é pilar, que atrapalha muito mulheres que querem sair desse passo de empreendedora para se tornarem empresárias, é que a gente foi muito pautada para servir. Não é? Aquela coisa do servir. E a maioria de nós, principalmente quem trabalha com algum infoproduto, com algum produto voltado para transformação, tem a coisa do propósito muito forte, né? Então você quer servir. E aí você começa a achar normal você dar a sua vida em troca do teu negócio. Você começa a achar normal servir por tantas horas. E você se culpa quando você pensa em transformar aquilo em ganho financeiro. Você se culpa e pensa assim, nossa, mas será que eu estou sendo gananciosa? Será que eu estou sendo ambiciosa demais? O quanto a gente foi ensinada que a ambição é algo ruim. Nossa, fulano é ambicioso demais, olha lá o que está fazendo. Como se fosse algo ruim. Como se você não pudesse pensar, nossa, a transformação que eu entrego é tão boa, é tão incrível, eu mudo tanto a vida de quem compra o meu serviço, que eu mereço entregar para mais gente merece passar por essa transformação. E para que mais gente passe por essa transformação, eu preciso ter respaldo atrás de mim, pessoas atrás de mim, que permitam com que eu entregue mais. Mas a nossa crença, ela é do servir. Ela não é do crescer. Vocês possivelmente já ouviram. Será que você não está querendo demais? Será que você não está sonhando alto demais? Tem necessidade de tudo isso? Para que querer mais? Olha o quanto você já cresceu. Eu tive uma virada de chave, assim, daquelas que foram uau, na terapia. TCC, inclusive. Na terapia. Quando uma vez eu falei para minha terapeuta, eu falei, nossa, eu trabalho tanto. Eu sei que eu sou boa no que eu faço. Por que eu ainda não faturo milhões que eu gostaria de faturar? E ela me fez uma pergunta que foi uau, assim, que foi: quem você se torna se você se torna uma milionária? A que lugar você pertence se você começa a ganhar muito dinheiro? Quem vão ser seus amigos? Qual vai ser o seu lugar na sua família? Então, essas crenças de achar que o dinheiro, que ganhar mais, que crescer não é pra gente, muitas vezes nos tiram do caminho do crescimento. Porque a gente quer servir e agradar. E não crescer e faturar. Caraca. E eu acho que isso é muito poderoso, Manu, que você falou. E eu vejo que isso é muito comum da nossa realidade, assim. De onde a gente não vem de uma família rica, então a gente vem de uma estrutura, de um ambiente X, né? E furar essa bolha desse ambiente é difícil. E eu acho que, no nosso caso também, que trabalha com a parte da saúde, essa é uma crença muito grande, né? Porque a gente cria essa ideia de que a saúde não é por amor.
a gente tem que estar sempre, como você falou, né, servindo ali ao outro. Como eu vou cobrar um valor X com alguém adoecido, com alguém que precisa, né? Eu tô querendo ganhar em cima da pessoa. Então, a gente hoje ainda vê muito essa cultura, né, principalmente da área da saúde, de que a gente não pode cobrar, porque senão parece que a gente está ganhando em cima do paciente, né? Total. E a gente esquece que aqui teve muito tempo de estudo e que a gente quer, de fato, gerar uma transformação para que esse paciente também evolua. Então, acho que dentro dessa área da saúde também, essa é uma resistência muito grande que a gente tem, né, em conseguir lidar com essas crenças, porque a gente, desde lá da graduação, é colocado isso. Não, você tem que fazer por amor, você tem que servir, é muito a parte social. Então, até a gente entender que a gente pode modificar isso, também é um processo muito difícil. Muito, eu acho que a área da saúde, tanto que se você for olhar, assim, em mentorias, né, em grupos, vão sempre trazer que copy para vender para profissional de saúde tem que focar menos no dinheiro e mais na transformação. Porque já tem essa resistência ainda maior de cobrar mais pelo seu trabalho. Quando, na verdade, cobrar mais pelo seu trabalho é valorizar o seu trabalho. E tem um ponto importante que a gente precisa pensar, que é, se eu cobro mais, eu me transformo numa profissional melhor porque eu me capacito mais. Meu primeiro projeto de consultoria, primeiro que eu fiz na vida, lá em 2018, ele custou R$750 por mês. Por mês. Eu trabalhava todos os sábados para atender esse cliente e eu cobrava R$750 por mês. Em 2016, na verdade, que eu nem tinha CNPJ ainda. Em 2018, quando eu abri, de fato, meu CNPJ, o meu primeiro projeto de consultoria custava R$7.500 por mês. 10 vezes mais. Quando eu cobrava R$750 por mês, o que eu podia investir no meu conhecimento, no que eu ia entregar, era muito inferior do que quando eu comecei a cobrar R$7.500. Que é muito inferior ao que eu cobro hoje num projeto de 70 mil. Porque hoje, se eu cobro um projeto de 70 mil, eu também invisto isso. Eu invisto em participar de grupos, eu invisto em participar de mentorias, eu faço cursos, eu vou me atualizando. Agora, se eu cobro pouco, como é que eu vou investir na minha carreira? Como é que eu vou investir no meu conhecimento? Então, é trazer esse pensamento de quanto mais eu cobro, mais possibilidade eu tenho de investir em mim, melhor profissional eu fico, maior é a minha transformação. Se eu cobro pouco, quem eu vou trazer para trabalhar comigo vai ganhar pouco. Se eu cobro mais, as pessoas que eu contrato são mais qualificadas, o que eu entrego para o meu cliente é melhor. Então, é proporcional. Entende? Até mesmo na hora de contratar alguém. Você vai contratar de acordo com quanto você fatura. Quanto mais você fatura, mais possibilidade você tem de contratar alguém melhor. Verdade. Só que a gente não pensa nisso na hora de cobrar. E às vezes vem muito aquela ideia, né? Acho que ninguém vai pagar por isso. Né? Mas a gente nem cobrou para saber. Mas a gente já fica com essa crença, né? Esse bloqueio já. Nossa, se eu cobrar isso, ninguém vai pagar. Mas quem vai pagar? E pode ser que talvez o teu número de vendas não seja tão grande quanto um valor de 750. Mas só o que você vai faturar com esse cliente e entregar essa transformação vai ser muito melhor, muito maior. E você vai poder se dedicar muito mais e não se cansar tanto ao longo dessa jornada, para você também não ser uma profissional que entrega cansada, né? Exato, porque vem aquela ilusão de que se eu atendo... Vou pegar o exemplo, né, de terapia. Se eu atendo 10 pacientes no dia, cobrando R$100 na sessão, eu faturo R$1.000 naquele dia. Se eu atendo 4 pacientes no dia, cobrando R$250 na sessão, eu também faturo R$1.000 naquele dia. O que é melhor? Que tipo de terapeuta vai ter o 10º paciente do dia? Sim. Uma terapeuta muito mais cansada. Exatamente. Né? Muito mais exausta, com o cérebro muito mais cansado para estar ali. Então, é entender essa relação de custo-benefício. E essa história do, será que vão pagar se eu aumentar o meu preço? Gente, vão. Existe público para todo tipo de serviço. Qual é o ponto? Se eu pago mais, eu exijo mais. Se eu pago mais, eu quero alguém mais qualificado. E aí a gente não pode entrar naquele lugar de que a minha qualificação nunca é suficiente. Tem um monte de gente que eu conheço, várias empresárias, que têm obesidade mental. Vai acumulando certificados.
porque acha que nunca tá bom o suficiente. E escalar no negócio tem mais a ver com execução do conhecimento que você tem do que ficar só adquirindo conhecimento. É óbvio que você vai ter que adquirir conhecimento para sempre. Mas se você executa aquilo que você aprende, porque 10 diplomas sem nenhuma execução não adianta nada. É só acúmulo, é só obesidade mental. Você vai só ocupando espaço. Agora, se você tem, de fato, a execução daquilo que você aprende, você vai conseguindo aumentar o seu ticket. E acho, mano, tenho certeza que esse é um mal também da nossa área da saúde. Sim. Porque se deixar, eu falo assim, como fisioterapeuta, a gente quer fazer especialização até de... Tipo assim, eu cuido de abdômen, mas aí eu quero também fazer... do corpo dedo. todo, do dedo. Porque eu tenho que saber. E eu falo isso bastante. Eu tenho uma mentoria voltada para profissionais, fisioterapeutas dentro da área de diástase. Porque as pessoas focam muito em fazer 300 cursos de técnica, faz 1 milhão de cursos de diástase, fora do país, no país, online, presencial, mas não se especializa em ser empresário ou empreendedor mesmo. É exatamente por essa crença que nós tínhamos, né? Que eu fui quebrando isso ao longo dos anos, você falou que também aconteceu com você, de entender que para a gente crescer, a gente precisa ter outras pessoas, precisa compartilhar o nosso conhecimento para que outros trabalhem. A gente da área da saúde tem muito negócio assim, eu criei a minha forma de trabalhar, se eu compartilhar com outra, vai roubar o meu método. Mas as meninas do meu time falam isso, porque teve uma das meninas que já foi do meu time, depois abriu um estúdio de pilates e faz exatamente o que eu fazia lá. Elas falaram, mas ela pegou. Eu falei, cara... Mas o meu cliente, ele só vai ter a experiência que tem, mesmo que o método seja parecido, quando ele estiver aqui no meu espaço. Porque não é só a técnica, né? Tem toda a experiência que você proporciona para o cliente, a forma que você trabalha ali com o cliente. Isso ele vai ter aqui. Se ele for no dela, vai ter uma outra experiência e é diferente. Mas nós da área da saúde, a gente tem muito essa questão de se preocupar em vender, né? Porque se a gente vender, a gente vai estar sendo uma pessoa errada. Eu acho que por conta da nossa... Talvez as gerações mais novas tenham um pouco menos de questão com isso. Mas a gente ainda tem muito aquilo. Se eu vender, eu vou estar prostituindo o meu trabalho, né? De certa forma. E cai muito no que você falou. Quando a gente aprende a vender, a gente entende que, não pode parar só na gente. A gente precisa ter, por exemplo, um time de vendas, outras pessoas para atender. Então, isso é primordial. E, inclusive, Manu, qual seria, assim, o que você acha da questão do autoconhecimento, né? Eu acho que, por tudo que você falou, eu acho que quando a gente entende, primeiro, quem a gente é, né? E a partir daí define tudo isso, eu acho que facilita muito mais da gente tirar esse bloqueio emocional, né? Como é que você trabalha isso ali com os teus mentorados? Já que essa questão, você tem um trabalho de mentalidade dentro da tua mentoria, consultoria, como é que funciona isso? Sim. Também? Se você pensar em liderar, você vai ter que pensar em autoconhecimento. Sim. Um líder que não se conhece é um líder que não consegue gerir um time. É verdade. Principalmente porque o jogo da liderança é um jogo de controle de emoção o tempo inteiro. O que eu mais recebo hoje é empreendedora, é empresária que diz assim, nossa, eu faço tudo, eu acumulo tudo nas minhas costas e eu contrato pessoas, mas eu não consigo delegar para elas. Por quê? Porque eu já deleguei e a pessoa fez errado. E aí eu pergunto, mas você deu feedback? Não, acho chato corrigir as pessoas. Se você contrata alguém, você vai ter que corrigir essa pessoa. Sim. E esse acho chato corrigir as pessoas, ele está muito mais ligado a uma necessidade sua de aprovação do que, de fato, uma dificuldade de dar o feedback. Óbvio que quando a gente fala de gestão de pessoas, vai existir muita exigência de técnica. Técnica para dar feedback, técnica para contratar, técnica para saber quem você coloca em cada lugar. Mas sabe o que é o principal? O quanto você sabe se liderar. O quanto você sabe gerenciar as suas emoções. Para que na hora que você for gerenciar alguém, você também conseguir fazer isso. Se você não tem autoconhecimento, você vai ser aquele líder explosivo. O líder que deixa de dar feedback porque não quer entrar em conversas difíceis. O líder que se acha superior a todo mundo. Porque o jeito que eu faço é o melhor, é o mais incrível. Então, trabalhar autoconhecimento é trabalhar a gestão da sua emoção para que você possa gerir outras pessoas. Porque você vai contratar pessoas diferentes de você. Com culturas diferentes, expectativas diferentes, formas de se comunicar diferentes. Se você não entender sobre os seus gatilhos,
como é que você vai gerir alguém? Como é que você vai controlar na hora que der tudo errado? Na hora que a pessoa não fizer exatamente como você faz, porque ela não vai fazer. Então, eu sempre falo, investir em autoconhecimento é fundamental para quem empreende. E todo cliente meu, quando chega, toda cliente minha, quando chega, eu falo, você faz terapia? Porque se você não faz, eu sugiro que junto com o processo de consultoria, você faça a terapia. Porque os maiores gargalos da liderança, os maiores gargalos de deixar de ser empreendedor e se tornar empresária, são mentais. Às vezes, um ajuste de mentalidade faz com que você execute algo que você já tem conhecimento, mas não fazia antes por falta de coragem. Cara, isso que você falou, Manu, é muito verdade, né? Eu tenho atendido bastante gente que está saindo do CLT para empreender, né? E eu vejo a dificuldade que eles têm justamente com essa questão do autoconhecimento, porque é uma novidade. Quando a gente trabalha para alguém, a gente aprende um modelo X, e quando a gente trabalha para a gente tem que desenvolver muitas outras habilidades, né? Sim. E eu falo por mim mesma, quando eu saí do exército, né, a gente teve que passar por um processo de autoconhecimento e se descobrir agora enquanto empresário, né, enquanto alguém que é o seu próprio chefe, que está tocando um negócio. Então, isso demanda muito das nossas emoções. Eu tenho batido muito nessa tecla, falado muito sobre gerenciamento emocional, até mesmo no Instagram, e tenho recebido muito um público assim, né? E como é importante a gente saber se conhecer, porque senão, de fato, a gente desiste no meio do caminho. Né? Na primeira diversidade que tem, a gente não se conhece, a gente não entende que isso é um gatilho e que eu posso aprender a lidar com isso, e aí, não, isso não é para mim. Então, eu já vou e desisto de algo que poderia ser bom, poderia ser grande, né? E a gente não saber gerenciar essa emoção é muito perigoso. E dentro disso, Manu, eu percebo que uma coisa que é muito importante, além dessa questão do autoconhecimento, é a gente ter uma rede de apoio. Sim. Isso faz muita diferença dentro desse processo, né? Alguém que a gente possa contar. E, às vezes, numa terapia, a gente tem uma rede de apoio profissional, né? Um profissional que vai acompanhar a gente. E uma rede de apoio familiar, de amigos, de pessoas que entendam também o teu momento. Acho que a gente viveu muito isso, né? A gente saiu próxima, quando a gente saiu do exército, e a gente se apoiou muito. A gente foi muito uma rede de apoio uma para outra. Rede de apoio uma para outra. E como que você enxerga isso, né? A importância de ter essa rede de apoio, será que realmente ajuda, não ajuda, mais atrapalha do que ajuda? Como é isso para você? Não, acho que é fundamental ter rede de apoio em todas as situações. Só que o que eu vejo muito acontecer? Você começa a empreender e aí você busca uma rede de apoio que são mentoras. Pessoas que já percorreram aquele caminho que você quer percorrer. E aí você vai para um encontro de mentoria, você vai para um evento presencial, você faz parte de um treinamento, e aí você volta para casa e fala, tá, tive um monte de ideia legal, tenho 10 páginas anotadas, e o que eu faço com tudo isso? Se eu não tenho tempo para nada? Como é que eu executo agora tudo que essa rede de apoio, essa rede de mentores me mostrou? E é aí que a maior parte das empresárias travam. Porque pegam um monte de ideia, de mentorias, de mastermind, de treinamentos que participam, mas quando chegam dentro do negócio de volta, não tem tempo de executar, porque estão presas a uma rotina exaustiva. Então, muitas vezes a gente busca essa rede de apoio externa, mas não consegue ter execução interna. Não só porque, nossa, você é incapaz e não consegue. Não tem nada a ver com isso. É que seu dia só tem 24 horas. Além de trabalhar, você precisa dormir, você precisa viver, comer. E aí você acaba não conseguindo executar. Então, quando eu falo da importância de ter um time como a sua rede de apoio no negócio, é completamente diferente. Essa empresária da empresária que volta de um encontro com outras empreendedoras, tem várias ideias, consegue chegar com o time e dizer, olha, eu tive essa ideia aqui, você vai executar essa parte, você vai fazer isso. Enquanto isso, eu vou tocar isso aqui. Você pode validar essa outra coisa aqui? Você pode falar com os clientes? É completamente diferente. Então, negligenciar ter time é negligenciar a execução. Não é essa rede de apoio só que te mentora e te leva até lá. É a rede de apoio que faz com que você execute. Boa, perfeito. E que estratégias, Manu, você
poderia dar de conselho aqui, pra gente, em primeiro lugar? E pra quem está nos assistindo. Eu gosto que eu vou falando assim, aí tem hora que vocês olham pra mim, tipo, entendi, preciso fazer isso. Cara, não, você não tem noção. Eu brinco. A gente sempre fala que a gente ganha muito mais aqui no podcast. Quando a gente começou, a gente achou que a gente iria, né, ajudar, falar pra mulheres, mas a gente recebe tanta coisa boa. Eu falo que a minha cabeça fica igual quando a gente abre o computador e tem várias janelas. A minha cabeça vai abrindo várias janelas. Falei, caraca, pior que é isso mesmo. Várias abas. Meu Deus, tem que mudar pra ontem. Falei, caraca, ela tá falando pra mim. Tipo assim. E assim, que estratégias práticas, assim? Claro, você já falou muita coisa, mas pro pessoal agora pegar o papel e a caneta, como o Joel J diz. Sim. Pega o papel e a caneta e anota. Que estratégias práticas você daria pra nós, né? Como eu e Luísa, que temos um CNPJ, somos empresárias, outras mulheres que estão nos assistindo, porque a gente já percebeu que o nosso público tem muitas mulheres que estão começando a empreender, ou assim, estão querendo já começar. Que estratégias práticas para evitar esse esgotamento, né? Que você falou muita coisa que eu já me vi muito e ainda me vejo hoje, porque eu preciso melhorar muito, né, nessa questão de time. E às vezes a gente se vê esgotada, porque é isso, a gente fica trabalhando 16 horas por dia. Aí, tipo, eu até brinco que se eu não malhar de manhã, se eu for malhar no final do dia, porque às vezes eu passo 10 horas trabalhando, eu não tenho mais força, energia para ir na academia, por exemplo. Então, qual estratégias para a gente conseguir conciliar e não ter esse esgotamento, né? Chegar nesse ponto. Normalmente, a gente não consegue usar a estratégia para evitar o esgotamento, tá? Normalmente, a gente chega no esgotamento. Aí vem que tem que Normalmente, a gente chega no esgotamento e, a partir dele, começa a entender. Peraí, cheguei no meu limite. Não dá mais. O primeiro ponto tenta não chegar no seu limite. Tenta observar os sinais. Lembra do porquê que você escolheu empreender. Lembra do quanto viver é importante para você. Esse seria uma medida de precaução. Mas para quem já está esgotada, né? Empreendo, estou esgotada. O que eu faço? Primeira coisa, eu sou uma pessoa que, por exemplo, digo também, sai do operacional. Entende que você nunca vai sair 100% do operacional. O operacional, ele sempre vai fazer parte da sua rotina. Mas existem demandas operacionais que não precisam ser feitas por você. O que eu sempre trago a primeira coisa que você precisa fazer faz uma lista de tudo que você faz. Pega papel e caneta, faz uma lista de absolutamente todas as coisas que você faz. Desde aquelas que você pode julgar assim, que são menores. Tipo, eu confirmo aqui se a cliente vem. Da menor coisa, as coisas mais complexas, anota tudo. Anotou tudo? Agora começa a olhar para essa lista e diz assim, o que está nessa lista que qualquer pessoa, sem o meu conhecimento, poderia fazer? Tem um monte de coisa que está na sua lista que qualquer pessoa, sem o seu conhecimento, sem todos os anos que você se dedicou a ser uma especialista, poderia fazer. A partir daí, você vai começar a entender o que você precisa delegar. Faz essa lista essa semana. Pega assim, olha, de segunda, hoje é segunda-feira, de segunda até domingo, porque empreendedora trabalha sábado e domingo também. De segunda até domingo, anota tudo que você faz e depois começa a selecionar coisas que você faz e que qualquer pessoa, sem o seu conhecimento, poderia fazer. Eu tenho certeza que você vai entender que uma pessoa te auxiliando já vai tirar de você um esgotamento imenso. Eu gostei que vocês estão assim, tipo, eu vou fazer a lista. Assim, Posso pegar o papel agora, rapidinho? Posso já anotar aqui tudo que veio na minha cabeça? Não, na minha cabeça acho que abriu... Sabe quando abre um rolo assim, que você joga assim o rolo? Foi quase uma carta metro. O pergaminho, né? É um pergaminho. Caramba, muita coisa. E, Manu, vamos agora mudar um pouco aqui, né? E falar sobre uma coisa que é muito importante para as mulheres também e que eu tenho certeza que tem muita mulher que está ouvindo a gente que pode estar passando por isso. Como conciliar o empreender com a maternidade? Porque eu acredito que são duas áreas da vida que que exigem muita responsabilidade, né? E que dependem muito de você. Um bebezinho depende totalmente, né? Manu está as olheiras aqui dizem. Manu está com uma bebezinha de 3 meses, né? Então, que depende totalmente de você. E o teu negócio, de alguma forma, ele também depende, né? Mas hoje você tem um time que
faz com que não seja tudo sobre você. Sim. E aí, como gerenciar tudo isso? A maternidade com o empreender? Como tem sido essa descoberta para você? Olha, como mãe de primeira viagem, posso dizer que equilibrar os pratinhos sempre foi desafiador, mas sempre foi muito possível. Equilibrar os pratinhos de empreender e maternar ao mesmo tempo é, sem nenhuma dúvida, o maior desafio que eu já vivi. Eu nunca vivi um desafio tão grande na minha vida. E para mim, antes de engravidar, eu já trouxe uma coisa muito clara. Eu queria delegar tudo na empresa, mas eu não queria delegar a maternidade. Eu queria muito viver a maternidade. Eu tinha um objetivo muito grande que era, eu não quero passar a minha gravidez inteira dentro de um funil de vendas. Então, o meu primeiro acordo comigo mesma foi, beleza, esse não é um momento que eu vou super acelerar o negócio, mas eu não preciso parar o negócio. Não é um momento que eu vou estar ali 100%, eu sempre fui muito workaholic, então eu vou estar ali 100% focada no negócio, mas eu consigo trazer time para executar toda a operação, me deixar com o mínimo de trabalho durante a gravidez e com o mínimo de trabalho logo depois do nascimento, mas sem parar a empresa. Se eu estivesse trabalhando sozinha, eu não conseguiria engravidar. Tanto que, é uma curiosidade, eu passei mais de 1 ano tentando engravidar e não consegui. Mesmo estando tudo certo. Eu só consegui engravidar depois que eu demiti alguns clientes que lotavam a minha agenda e eu consegui, de fato, estruturar o time. Com o meu time estruturado, eu resolvi tirar férias. E eu voltei grávida das férias. Aliás, eu precisei tirar férias para engravidar, gente, porque não conseguia. Porque a Tanto rotina... esgotamento que não dava, né? Não dava, gente. Cortisol lá em cima. Sim, verdade. Então, estruturar o negócio para que você possa engravidar e não precise delegar o mais importante, que é estar com seu filho, estar com a sua filha, foi algo que fez muita diferença para mim. E eu ouvi de muita gente, estrutura comercial, para que você possa vender mais. E o meu caminho foi o contrário disso. Não. Eu vou estruturar a operação. Porque se eu vender um pouco menos durante esse período, tá tudo bem. O que eu não posso é entregar menos. O meu cliente precisa ter a mesma sensação de sempre. Ter a mesma entrega, a mesma transformação de sempre. Então, se você empreende e quer maternar, você precisa estruturar a empresa. Ou você vai precisar delegar 100% do seu filho. É uma escolha. Eu prefiro delegar na empresa e conseguir estar em casa. Então, hoje eu consigo ter uma rotina de que eu trabalho 4 horas por dia. Depois de ter ficado 2 meses completamente off. E o negócio não parou durante esse período. De quem trabalhava 16, acho que eu consegui estruturar bem o time. Muita coisa. E a gente vê na prática a importância de ter um time, né, estruturado para o teu negócio continuar andando, sem depender necessariamente de você estar ali o tempo inteiro. Né? Exato. Tendo o seu olhar em tudo. O teu olhar vai estar ali, mas não tendo a sua execução em absolutamente tudo. Existem coisas no negócio que você não precisa fazer. Não precisa ser você a emitir a nota fiscal para o cliente. Não precisa ser você a confirmar a agenda. Sabe coisas básicas? Que a gente faz e fala, mas é tão fácil, eu faço tão rápido. O que custa? Faço isso em 5 minutos. De 5 em 5 minutos, você ocupou 4 horas do seu dia. Verdade. E Manu, conta pra gente um pouco melhor pro pessoal, como é que funciona, né, todo o teu trabalho? Como é que a pessoa entra em contato com o teu time? Eu vi aqui o podcast, quero aprender com a Manu a como montar um time. Como é que funciona todo esse caminho para a pessoa começar a ter esse acompanhamento seu? Boa. Bom, primeiro acho que é importante conhecer pelo Instagram, assim, tem uma vitrine boa ali, né? Então dá uma olhada em conteúdo. Eu trago muito conteúdo falando de liderança, falando de empreendedorismo, agora de maternidade, que é novo. Essa skin é nova, foi desbloqueada há pouco tempo. Estou aprendendo. E o meu trabalho ele é muito focado em tirar empreendedoras, tirar empresárias do caos que elas vivem, daquele caos de agenda lotada, para mostrar para elas que é possível ter um negócio enquanto você tem vida. Tem uma frase que eu uso muito que é quem tem time tem vida. Então, o meu trabalho ele consiste em olhar para o teu negócio, olhar para o teu time, entender onde estão os gargalos, quem você precisa contratar, como você vai contratar, para que função você vai contratar, quanto você vai pagar. Sabe essas dúvidas todas que você pensa, vou contratar alguém, o que eu faço? Você
você fala comigo. Já pega o contato. Pega o contato agora. Você fala comigo pra você não contratar errado. Porque uma contratação errada, ela custa muito caro. E eu não tô falando só de dinheiro, eu falo de tempo, de energia. De, às vezes, clientes que você desperdiça porque foi atendida de uma forma ruim. Então, contratar certo é respeitar o seu CNPJ, é respeitar o seu caixa. E contratar por... contratei a prima da amiga da minha vizinha. Gente, você acha que isso pode dar certo? Então, o meu trabalho é trazer assessoria, orientação e até implementação para que você forme seu time com assertividade e sem desperdício financeiro. Perfeito. Olha, eu não tenho nem o que falar. Acho que eu acabei de fazer duas clientes. O que foi esse podcast hoje? 2 clientes. Saindo daqui, Manu, a gente já vai ali comer um bolinho com a Alzira, tá? A gente já vai O conversar. time já manda um orçamento pra vocês. Isso. Tá vendo? Olha, o time manda o orçamento, Isso não aí, eu, não é você, entendeu? exatamente. Isso aí. Manu, a gente queria muito te agradecer, né? Por ter topado estar com a gente. Por querer levar essa mensagem para mais mulheres e pra gente também, né? Que foi Muita super coisa. útil. E a gente queria muito poder te dar uma lembrança para você poder lembrar da gente. Tá tomando seu muito cafezinho. simples. Agora seu Não, chazinho. café não, seu Chá, agora chazinho. é chá, seu chazinho. gente. Agora é Cuidando chá. lá da sua bebê. É bebê? Menina? É, menina, Helena. Cuidando da Helena. Vou tomar chá que aumenta a produção de De leite. leite, é isso. Nada de cafeína. Aí você toma, lembrando do Integra Cash. Obrigada, gente. A gente Obrigada queria a você. muito poder te agradecer, né? Por tudo que você trouxe aqui. E se você pudesse dar um recado final, você já deu vários recados aí, né? Mas se você pudesse dar um, assim, muito específico pra mulherada que tá assistindo, o que você falaria? Olha ali pra nossa câmera do recado. Essa aqui. Isso, essa aqui. Olha, um recado final. Tem uma frase que eu uso muito que é: respeita o seu CPF e forma um time. Mas respeita o seu CNPJ e contrata com sabedoria. Respeita o teu caixa, contrata com sabedoria. Porque se você empreende e hoje está esgotada, é importante você pensar que quem tem time consegue empreender e ter vida. É isso. Manu, obrigada mesmo por ter, né, dado um tempinho seu aqui pra gente, né? E tenho certeza que trouxe muito conhecimento pra mim, pessoalmente, Carol, pra minha empresa, pra Luísa, empresa Luísa e pra todas as mulheres que nos assistem. Já está convidada pra parte 2, que a gente tem muita coisa mais pra falar ainda. Várias perguntas. Várias partes. A gente vai ter até mais perguntas, né? Que a gente vai implementar o que você falou, vai surgir mais A dúvida. gente vai executar. Aí, né, vai ter mais dúvida. Aí a gente vem aqui o quê? Num pós-time, entendeu? Isso, Pra vocês pós-time. contarem da vida de vocês pós-time. Exatamente. Obrigada por ter disposto. Fala tuas redes sociais pro pessoal seguir lá, mas vou deixar aqui embaixo também. Como é que é? Manu Peleteiro com 2 L's. Tá, então. Em todos os lugares. LinkedIn, Instagram, Tá tudo tudo é lá. Manu Peleteiro. Show de Show. bola. Então, gente, segue ela lá, segue a gente também. Comenta, compartilha bastante, né? Comenta aqui os insights que você teve também. Os cortezinhos que vão estar lá no Instagram, compartilha bastante, né? Pro pessoal poder ouvir mais ainda essa mensagem. E é isso, né, Lu? É isso, gente. Não queria, mas temos que ir. Né? Verdade. Curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo episódio. É isso aí. Tchau, Tchau, tchau. Oi?